Olá, que Deus abençoe a todos. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a ressurreição de Cristo, porque no dia de hoje é comemorado a Páscoa, né, que fala sobre a ressurreição de Cristo e que também fala sobre a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. E para nós cristãos representa a libertação do pecado, da escravidão do pecado, né? Que aquilo ali é tudo uma figura do que haveria de vir. Então, o Egito representa a escravidão representa o pecado, a escravidão do pecado, né? E o faraó representa o diabo, que é o malfeitor que escravizava o povo de Deus, né? A mesma coisa acontece com o ser humano. Enquanto ele vive, desde que ele nasce, ele vai vivendo a sua vida, ele vai vivendo sendo escravo, sendo chicoteado pelo pecado. E o malfeitor é o inimigo, é o diabo. Mas quando a gente ouve a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, Cristo é o nosso libertador. Cristo é o que nos liberta da escravidão do pecado. Mas para que ele pudesse nos libertar, ele teve que sacrificar a sua própria vida. Todos nós lembramos o que aconteceu com Abraão. Abraão, Deus pediu o filho dele, o único filho aliás, o filho mais amado que ele tinha, né? O filho da promessa. E Abraão não negou o seu filho. Ele não negou. E lá em Hebreus capítulo 11 fala que Abraão ele aceitou dar o seu filho porque ele acreditava que mesmo depois de morto, Isaac iria ressuscitar. Então ali também é uma figura de Cristo. É uma figura de Cristo, Deus dando seu filho amado, seu filho mais amado, seu único filho que ele mais ama. Deus não poupou, mas entregou ele em sacrifício vivo. E é isso que representa a Páscoa. Ela representa para Israel a libertação da escravidão e para nós cristãos a libertação da escravidão do pecado e a salvação das nossas almas. Então a gente vê as pessoas comemorar a Páscoa e elas comemoram a ressurreição de Cristo, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que Jesus na sexta-feira foi crucificado, que ele morreu e ele ressuscitou no terceiro dia. Ele ressuscitou no domingo. Só que as pessoas elas ficam só com essa parte. Elas esquecem da principal. Tem um versículo que fala que Jesus é o primogênito dos que ressuscitaram dos mortos. Então Jesus foi o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Só que o próprio Senhor Jesus ele faz uma promessa para você, para mim e para todos aqueles que quiserem crer nele. E essa promessa é ressurreição. Essa promessa é a nossa ressurreição também. As pessoas vivem as suas vidas buscando seus objetivos, que é válido. Nós temos que buscar sim os nossos objetivos em todas as áreas das nossas vidas. Mas elas esquecem que tem um tempo de validade a nossa vida aqui nessa terra. Mas Jesus ele promete algo muito superior a uma bênção terrena, a uma bênção aqui dessa vida passageira. Ele promete fazer aquilo que ele fez consigo mesmo. O que ele fez consigo mesmo? Ele ressuscitou dos mortos.
Ele fala para os fariseus lá em João capítulo 10, ele fala também que ninguém pode tirar a sua vida, mas ele mesmo se entregou, ele mesmo se deu por amor dos pecadores, para que eu e você, para todas as pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de salvação por meio dele. Então ele se entregou. Ninguém podia tirar a vida dele. Tem uma passagem lá nos evangelhos que o povo lá da Galileia, ele pregou, Jesus entrou na sinagoga e ele disse que ele era o Messias, o seu próprio povo ficou com raiva dele e quis jogar ele de um penhasco. Mas ele simplesmente ele deteu uma multidão muito grande, ninguém conseguiu jogar ele. Por quê? Porque ninguém tem poder para tirar a vida dele. Ninguém tem poder para tirar a vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas ele se esvaziou, como diz Filipenses, se eu não me engano, fala que Jesus Cristo se esvaziou. Ele esvaziou-se a si mesmo. Então ele quis morrer. Ele entregou a própria vida por você e por mim. Então a principal coisa que nós devemos fazer na Páscoa é reconhecer Jesus como Salvador. Porque a gente às vezes fica muito com a parte religiosa, com a cerimônia religiosa, fica curtindo muito essa invenção humana da Páscoa, né? De fazer essas invenções humanas de ovo da Páscoa, de chocolate. A gente se preocupa muito com isso. A gente até vai à igreja no domingo de manhã, mas a gente não para analisar, não para pensar, a gente não vai fundo no que representa o dia de hoje, no que representa a Páscoa. Ela representa a ressurreição de Cristo e o principal, que todos nós que cremos nele temos a promessa de que nós iremos ressuscitar. De que a gente vai ser enterrado um dia. Não sabemos quando, pode ser daqui a 70 anos, 80 anos. Aí pode ser daqui a 20 anos, 30 anos, nós não sabemos. Mas a gente tem certeza que a gente vai ser enterrado, a gente vai morrer. Mas o cristão, ele tem a promessa de ressurreição. Ele tem a promessa de que ele nunca vai ver a morte. Então você que me escuta, que me assiste e ainda não aceitou Jesus como Salvador, a primeira coisa que você tem que fazer no dia de hoje, da Páscoa, é você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Você reconhecer os seus erros, os seus pecados e reconhecer que Cristo é o seu Salvador. Que Cristo é aquele cordeiro, como diz Apocalipse, o cordeiro que foi morto e reviveu. É o cordeiro que foi entregado na cruz do Calvário, padeceu e reviveu, ressuscitou. Então essa promessa vai para todos nós cristãos, né? Mas eu vou ler essa promessa. Você que é cristão, você já conhece esse versículo que eu vou ler. João capítulo 11, versículo 25 ao 26. Você já conhece esse versículo. Mas você vai ouvir, vai meditar e vai se alegrar e vai se edificar novamente com esse versículo. E você que ainda não se converteu, preste atenção nesse versículo e olha a promessa maravilhosa, a promessa gloriosa, magnífica que o nosso Senhor Jesus prometeu àqueles que crerem nele. Vamos ler então essa mensagem gloriosa, essa mensagem muito famosa que todos nós conhecemos, mas vamos prestar atenção em cada detalhe desse versículo. João capítulo 11, versículo 25, diz assim: Eu sou a ressurreição e a vida.
Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá. Você crê nisto? Ele pergunta. Jesus está perguntando para você que ouve nesse momento. Você crê nisso? Você que nunca se converteu, que não aceitou Jesus como Salvador ainda? Você que está esperando ficar mais velho, você diz assim: eu quero curtir a vida, eu quero curtir a minha juventude, curtir o mundão, curtir as coisas desse mundo. Saiba que você não sabe o dia em que você vai morrer. E a salvação é agora. O apóstolo Paulo diz assim: eis aqui agora o dia da vossa salvação. O dia da salvação é agora, porque você não sabe até quando você vai morrer. Se você morrer sem Cristo, você padece eternamente. Mas quem morre com Cristo vive eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá. Então Jesus ressuscitou dos mortos, é o que se comemora hoje. É o que os católicos e os cristãos protestantes e evangélicos creem e comemoram no dia de hoje, em todo o planeta Terra. Mas saiba que nós cristãos temos que comemorar isso? Temos, mas nós temos que nos alegrar e comemorar que isso vai acontecer com a gente também. A gente pode morrer a qualquer momento, mas o dia que Cristo voltar, nós seremos ressuscitados. Os nossos corpos serão glorificados e a gente vai ressuscitar com carne e osso. Esse corpo que nós temos vai ser ressuscitado em carne e osso e nós viveremos ao lado de Cristo eternamente, ou seja, algo que não tem fim, algo que não se acaba. Não existe tempo na eternidade. A palavra tempo não existe no mundo eterno. Então, você que crê em Cristo Jesus, saiba que por mais que você morra fisicamente, você também vai ressuscitar. E é por isso que nós cristãos somos mais do que vencedores. Romanos capítulo 8 fala que nós somos mais do que vencedores. Primeira carta de João, capítulo 5, diz assim, para a gente terminar esse vídeo, o versículo 1: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama ao que dele é nascido. Versículo 4: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Vamos pular para o versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, creia no Senhor Jesus Cristo, se você ainda não creu, que você tem todos esses benefícios gloriosos que Cristo nos deu pelo fato de aceitarmos Ele como Salvador. Primeiro, você é mais do que vencedor, Romanos 8. Segundo, você é nascido de Deus. Você não é nascido mais da Maria, do João. Você é nascido de Deus. Você não é apenas, mais nascido da sua mãe, do seu pai, gerado pelo seu pai e nascido da sua mãe, não. Você não é mais. Não é apenas mais isso. Apenas isso, Você é gerado de Deus. Terceiro, quer dizer, você venceu o mundo. Tem aquelas pessoas que dizem assim: olha que pessoa vitoriosa. O pessoal olha para aquela pessoa que conquistou todos os objetivos que ela quis. Conquistou família, tem uma família linda,
tem uma esposa maravilhosa, tem filhos lindos, tem uma profissão que ele ama, que rende muito dinheiro, que te dá muito dinheiro, e além de dar muito dinheiro ainda, ele faz aquilo que ele ama, que ele gosta. E aí a gente olha para esses tipos de pessoa e a gente fala, esse é um vencedor, esse cara é o cara, esse cara é vencedor. Sabe essa pessoa que a gente vê e a gente fala isso? Saiba que um mendigo que aceita crer em Cristo é mais vencedor do que essa pessoa vitoriosa, grandiosa, rica, próspera, com a família abençoada. O mendigo é mais vencedor do que, é mais vitorioso do que essa pessoa que para muitos é invejável. Lógico, se essa pessoa não creu em Jesus, né? Se essa pessoa não creu em Jesus, mas tem uma vida gloriosa, o mendigo é mais vencedor do que ela. Porque quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então você tem que se alegrar, eu e você temos que nos alegrarmos, porque nós somos mais vencedores do que o mundo inteiro. O mundo inteiro perde para nós. A gente pode perder nas outras coisas desse mundo, mas o mundo perde para todos nós, porque nós cremos em Jesus Cristo. E não existe vitória maior do que essa. Então comemore esse dia com essa alegria. Primeiro, Jesus ressuscitou. E por ele ter ressuscitado, hoje nós temos o direito de salvação. Não porque somos bons, mas porque Cristo fez toda a obra. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Pronto. Ele completou a nossa ele completou a obra que precisava ser feita para a salvação do ser humano. Ele completou, ele terminou. Tetelestai, como diz no grego, está consumado. Está consumado, já era. E por causa disso, nós os que cremos somos mais do que vencedores. Como diz Romanos 8, como diz 1 João 5, como diz João 11, no capítulo 11. Então, comemore esse dia por ter essa alegria, por ter essa glória, e essa glória está em Cristo Jesus. Ele ressuscitou e nós também ressuscitaremos. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.